Adventismo amaldiçoado. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje, 24 de outubro de 2024, 2 horas da manhã e 21 minutos. Aqui estou eu para refletir com vocês a respeito de um tema que, inclusive, eu anotei no meu WhatsApp há uns 2 ou 3 dias atrás. Eu acho que eu estava no metrô e me veio um pouco o insight de falar sobre esse tema. E vamos lá bater um papo interessante sobre algumas questões. Eu estava no metrô e aí eu estava pensando um pouco assim no universo da defesa da fé adventista, que acontece na internet, através de muitos canais que propagam a fé adventista e defendem, e discutem, debatem, e etc. Mas também acontecem no ambiente do mundo mais concreto, cada vez que se dá um estudo bíblico ou se dialoga com as pessoas em contextos religiosos no sentido de defender a fé adventista, está acontecendo uma apologética, das compreensões adventistas, do estilo de vida adventista, das convicções a respeito da Bíblia, da volta de Jesus, milhares de aspectos assim que tem que ver um pouco com as teorias e com as práticas da igreja. E eu me sinto muito honrado de fazer parte do universo da apologética adventista, tá? Eu não superestimo a minha posição dentro desse universo, mas eu sei que muitas pessoas gostam da minha voz em relação às questões do adventismo do lado assim da defesa, da fé e tudo mais. Mas acho que não é novidade para ninguém assim também que eu gosto um pouco do outro lado, Eu gosto de pensar de forma pouco usual e de também dar vazão ao lado crítico das coisas, Isso também é legal, assim, na minha opinião, e também nem todo mundo gosta, mas várias pessoas também gostam desse lado mais crítico. E na minha percepção, seria vergonhoso se uma outra pessoa soubesse mais a respeito dos meus problemas do que eu mesmo, tá? Então, da mesma forma, seria vergonhoso que outros grupos religiosos tivessem mais propriedade para falar dos problemas do meu movimento religioso ou do nosso movimento religioso do que eu e você e a gente, que faz parte do movimento. Então eu entendo que nós, adventistas do sétimo dia, precisamos fazer autocrítica, Assim como cada um de nós, como indivíduos, deve fazer autocrítica. E a autocrítica, ela é um aspecto interessante da psicologia do indivíduo e da psicologia dos grupos, E nesse aspecto, sempre vai haver divergência, assim, de opinião, A gente deve se criticar como indivíduos e a gente deve se criticar como grupo. As pessoas que pensam que a gente não deve fazer isso, em geral, são as pessoas que têm dificuldade um pouco com a complexidade da realidade. E elas têm uma impressão negativa de pessoas que criticam a si mesmas ou de grupos que criticam a si mesmos, Então, se eu vier aqui falar dos meus defeitos, dos meus problemas, das minhas insuficiências, das minhas deficiências, dos meus pecados, alguém poderia ter a percepção de que eu sou maluco, ou de que eu sou uma pessoa muito dura comigo mesmo, ou que eu sou uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa com baixa autoestima, de onde já se viu a gente ter uma visão negativa a respeito da gente mesmo, Isso é uma doença, isso é um problema, isso é uma coisa ruim. E quando a gente faz parte de um grupo e dentro desse grupo existem esses elementos autocríticos, também existe uma percepção ruim, Poxa, se você tem críticas a esse grupo, por que você pertence a esse grupo? Vai sair fora, vai fazer outra coisa da sua vida.
deixe esse povo em paz e várias dessas coisas, assim, né? Como se a autocrítica assim fosse um problema. Porque as pessoas têm dificuldade de lidar com a complexidade da realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo consiste de aspectos positivos e negativos, ou seja, em tudo existem coisas boas e existem coisas ruins. Não existe nada que a gente experimenta na realidade humana, neste mundo, que seja só bom ou só ruim, tá? Em geral, as coisas têm alguns aspectos bons e têm alguns aspectos ruins. E não há nenhum problema em se identificar e valorizar os aspectos bons e se identificar e se desvalorizar os aspectos ruins. E eu queria falar um pouco dos aspectos ruins. Não que eu também fale pouco dessas coisas, né? Mas eu queria me aprofundar um pouco nessas questões de uma forma bem livre aqui no meu pensamento com vocês. Inclusive hoje eu não estou nem fazendo anotações, tá? E nem lendo anotações. Eu estou falando do coração correspondendo a alguns insights que eu tenho tido nos últimos dias, assim, sobre o Adventismo do sétimo dia. E para falar das maldições, a gente tem que entender as bênçãos, porque as maldições são vistas em contraste com as bênçãos. E o Adventismo é uma religião muito abençoada na sua relação com Deus, com a palavra de Deus, e na composição de uma comunidade que, a despeito de não ser perfeita, é uma comunidade humana, profundamente interessante e com muitas qualidades humanas, tá? Então, o universo do que é divino e do que é humano encontra uma expressão muito abençoada dentro do Adventismo do sétimo dia, porque Deus tem o prazer de abençoar seres humanos. Seres humanos que o invocam, que o louvam, que meditam na sua existência, na sua lei, na sua palavra, em inúmeros aspectos, né, da revelação bíblica, e que, a despeito dos seus erros e das suas imperfeições, buscam melhorar e crescer e se preparar para o futuro do mundo, tanto da perspectiva enquanto o mundo existir e também da perspectiva do final cataclísmico, da volta de Jesus e etc. E o Adventismo tem muito dessas questões, assim e tal. E nesse contexto, a gente precisa levar em conta essas bênçãos para poder entender os problemas e o outro lado dessa história. E as bênçãos que acontecem na relação entre Deus e a humanidade dentro do Adventismo também acabam sendo o mesmo contexto das maldições. Assim. Quando Deus propôs a aliança a Israel, quando você vê, por exemplo, no livro de Deuteronômio, Deus, ele propõe a aliança e ele diz, caso exista fé, obediência, amor, fidelidade, justiça, etc., haverá bênçãos na direção X, Y, Z. Caso exista infidelidade, falta de amor, falta de fé, transgressão, desconsideração e tal, vai haver essas maldições. E esse paradigma, ele se mantém na relação de Deus com o Adventismo. E com os Adventistas, e com o Ezequiel Gomes, e com você, e com todos nós. Tá? E a comunidade abençoada... Eu não sei se eu vou conseguir terminar de gravar esse vídeo, porque minha garganta tá péssima, sabe?
Apesar de que se você estiver assistindo esse vídeo, eu consegui, né? Ai, mas esse clima de São Paulo, assim, essa poluição de São Paulo é pesada, assim. Eu tô reclamando da garganta aqui faz o quê? 6 meses aqui nesse canal, quase. Enfim. As bênçãos e as maldições, no contexto da aliança, da relação entre Deus e o seu povo, é um paradigma estabelecido na Bíblia e que também existe dentro do Adventismo do sétimo dia. E assim como Israel foi infiel a Deus e foi amaldiçoado, existe o elemento de infidelidade adventista em função da qual o adventismo é amaldiçoado. Tudo bem? Quando a gente vai falar desse assunto, entretanto, a gente sempre tem que lembrar que a nossa capacidade de enxergar estas coisas não implica que nós estamos acima do problema. Tudo bem? Pelo contrário. Eu enxergo estas coisas não como quem está de cima e de fora desta situação, mas, em certo aspecto, eu percebo as minhas próprias infidelidades e as próprias maldições que recaem sobre a minha vida em função dessa infidelidade, como adventista, e eu sou capaz de identificar algo desta mesma dinâmica na relação da minha comunidade com Deus e com o mundo e com as questões da vida de forma geral. Tá? Então nada do que vai ser dito aqui tem por contexto a percepção de que o adventismo lá é amaldiçoado e não o adventismo aqui, ou como se eu estivesse fora desta realidade. E falar da maldição é falar do pecado, é falar do lado ruim das coisas. E de fato, o olhar sobre o mal, ele é uma coisa um pouco complicada mesmo, assim. Não é muito fácil a gente identificar o mal, a gente discernir o mal e a gente contemplar ele sem enlouquecer, assim, porque quando a gente olha para o mal, especialmente quando a gente se concentra nele, assim, a gente acaba tendo uma experiência muito aterrorizante em certo aspecto. Porque no cerne da existência do mal existe uma realidade profundamente ilógica, que é, de certa forma, incompreensível, injustificável, indefensável. E é complicado, assim, a gente perceber esses elementos na nossa própria vida e na vida da nossa comunidade, em especial quando a gente enxerga a nossa vida e a nossa comunidade como abençoada por Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que eu, Ezequiel Gomes, sou profundamente abençoado por Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que a minha comunidade de fé, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é profundamente abençoada por Deus. Eu seria uma pessoa absolutamente cega se eu não enxergasse estas coisas. Entretanto, também é uma coisa absolutamente evidente que eu sou uma pessoa amaldiçoada por Deus. E que a minha comunidade de fé, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é amaldiçoada por Deus. E, obviamente, que esse quadro, ele não é um quadro fácil de ser discernido. E quando a gente isola o elemento do mal dentro dessa equação, a gente percebe a presença, né, disso que eu acabei de dizer, que é injustificável, que é até mesmo incompreensível, que tem que ver assim, né, com o pecado, né, porque o pecado é a grande fonte da maldição, né, é o motivo, é a razão, é a função da maldição.
É por causa do pecado que somos amaldiçoados. E onde há pecado, há maldição. Não há como ser diferente disso, não há como escapar desta realidade. Até porque se houvesse como escapar dessa realidade e o mal não trouxesse consequências, talvez no final das contas as coisas seriam ainda piores, né? Porque aí ninguém ia se arrepender, ninguém ia nem identificar o mal como mal, as pessoas iriam chamar o mal de bem e elas seriam condenadas no final das contas. Então, a maldição que nos cerca como pessoas e como igreja é uma das provas do amor de Deus por nós, que tem que ver com o fato de Deus nos entregar a tribulação, a perseguição, até mesmo em alguns aspectos, assim, a incompreensão das coisas e a infidelidade, ao pecado. Não que Deus faça isso no sentido de aprovar nada disso, tá? Mas Deus permite que a gente lute com essas coisas em alguma medida, como pessoas e como igreja, para inclusive a gente identificar a natureza da realidade das coisas e a própria presença do pecado entre nós, até para que a gente fique alerta e para que a gente se arrependa dos nossos pecados e dos nossos males. Então, nada do que vai ser dito aqui também tem por implicação que eu ou a igreja, amaldiçoados por Deus, estamos abandonados por Deus em última instância. Até porque, se assim fosse, talvez a nossa vida no mundo seria até mais fácil, né? A gente até, inclusive, nem seria perseguido ou pelo diabo, ou, enfim, por maiores tentações, se a gente já estivesse entregue a elas, né? Então, a presença da luta já indica uma presença de vida, né? De vida espiritual. Mas como, ao mesmo tempo, esse Deus que nos dá vida espiritual e nos abençoa como indivíduos e no contexto da igreja, também não tem comunhão com o pecado. E ele enxerga o nosso pecado. E ele também nos amaldiçoa, né? Pelo nosso pecado. Para que a gente também não passe sem punição e para que também a gente se arrependa e volte a ele. Sempre que a gente apostata da fé, ou a gente erra, ou a gente, enfim, se entrega a algo que não deveria se entregar e pensa o que não deveria pensar, faz o que não deveria fazer, fala o que não deveria falar e tudo mais. E o que acontece, assim? O Adventismo do Sétimo Dia tem, assim, alguns pontos específicos de questões que são inerentes à sua compreensão das coisas e à sua relação com Deus, que tornam o Adventismo uma religião muito complicada e muito difícil. E talvez o primeiro elemento assim que eu poderia trazer aqui é o elemento da dicotomia entre a teoria da fé adventista e a prática, que revela, sim, uma profunda hipocrisia, né? E sem sombra de dúvida, ser adventista é meio que garantia de que em algum ponto, em algum momento da nossa experiência cristã, nós somos profundamente hipócritas. Tá? E isso acontece devido ao fato de que a nossa teoria de vida cristã e de compreensão da lei de Deus, da palavra de Deus, é uma teoria de implicações muito amplas e muito graves na realidade. Em tese, o Adventismo conhece o segredo da palavra de Deus. Esse segredo também é conhecido por outras pessoas e outras comunidades, que no final das contas implica em uma teoria de amor a Deus e amor ao próximo no contexto do amor a nós mesmos, que é o resumo de todas as coisas, né? É o resumo da lei de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus e tudo mais. E conhecer isso é uma profunda bênção e uma profunda maldição.
Porque a partir do momento em que a gente identifica o alvo e a gente pretende dar razão a este alvo do ponto de vista teórico, se torna muito complicado justificar, defender e compreender todos os nossos fracassos na direção deste alvo, né? Então, sempre que a gente não amar a Deus, ou não amar ao próximo, ou não amar a nós mesmos, nós teremos uma dicotomia entre o que a gente supostamente crê na teoria e o que a gente vive na prática. Claro, a fé adventista, ela não é formada unicamente da convicção de que se deve amar a Deus e ao próximo no amor a si mesmo, com amor a si mesmo, em amor a si mesmo e tudo mais. A fé adventista também é construída da convicção de que a queda da humanidade criou um paradigma no nosso coração, na nossa natureza, na nossa carne, que é contrário a esta lei de Deus, a este ideal divino e tudo mais. Então, a nossa fé não é construída só com base na utopia e no ideal, mas ela também é calcada na realidade de que a gente identifica que o ideal da lei de Deus não é exatamente a realidade do que a gente vive. Porque senão também nós seríamos puramente hipócritas, né? E também não é exatamente esse o caso. Mas, de certa forma, permanece uma certa dicotomia entre as nossas compreensões das coisas e as nossas práticas. E o que acontece, assim? O Adventismo é uma religião, assim, um pouco parecida com o calvinismo nesse aspecto. É uma religião com uma compreensão muito interessante das coisas, assim. Mas que tem umas certas implicações práticas assim muito ruins. Claro, o calvinismo é pior do que o adventismo na minha visão, tá? Tanto na teoria quanto na prática. Mas o adventismo tem algo daquilo que me incomoda no calvinismo, o adventismo também tem. Que tem que ver assim com um lado super profundo e um lado super estúpido. Nossa, eu enxergo isso claramente no calvinismo, assim. E eu enxergo isso claramente no adventismo, claro. Em que pontos o calvinismo é super profundo ou super estúpido? São pontos diferentes dos pontos em que o adventismo é super profundo e super estúpido, tá? Então não se pode confundir essas coisas, mas o paradigma do problema é parecido, assim. E o adventismo tem uma teoria de fé calcado na lei de Deus, no amor, na missão, na justiça, em conceitos de santidade, até mesmo de perfeição, super, 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 super elevados e super corretos e super bonitos. Tanto quanto essas coisas não avancem para o extremo da loucura, da heresia, da bobajada assim toda, do legalismo, do perfeccionismo e tal. Mas que é muito difícil de viver na prática, né? Então, a nossa bênção assim, de ter uma teoria muito legal, ela é contraposta pela nossa maldição de ter dificuldade de chegar ali na vida que aquilo implicaria em teoria. E eu tenho dificuldade de ser um bom adventista, e eu espero que todos vocês reconheçam que vocês também têm essa dificuldade de ser bons adventistas. E a gente tem que ter muito medo de quem pensa que é um bom adventista, tá? Porque ainda a pessoa que reconhece que não é um bom adventista, pelo menos ela não perdeu a sanidade mental. Obviamente a pessoa que pensa que é um bom adventista, no sentido assim, você é uma pessoa ou
muito ou muito próxima da santidade, da perfeição, não sei o que, é uma pessoa louca, né? Uma pessoa que não se enxerga, né? Essa aqui é a real. Mas é muito difícil, assim, a gente conviver com esse paradoxo, assim, também. Por isso muitas pessoas descambam para o lado da heresia completa, assim. Porque realmente não é fácil equacionar a nossa miséria e a nossa dignidade, né? Porque a impressão que passa é que a nossa teoria, ela não vale nada se a gente não pratica ela à perfeição. E como a gente não pratica a perfeição, é como se a gente nem tivesse a teoria. Mas não é essa a verdade. Eu não sou um bom adventista, muito menos um adventista perfeito, né? Entretanto, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era por eu ser adventista. Claro, eu também acabo tendo alguns defeitos como adventista que eu não teria se eu não fosse adventista. Isso é verdade. Mas a jornada na direção assim do que Deus quer da nossa vida meio que nos obriga a passar por esse caminho abençoado e amaldiçoado, com uma teoria muito legal que é muito difícil de viver na prática. O que acaba sendo um chamado constante, né? A confiança em Cristo, né? Ao estar em Cristo, ao evocar, né, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, a confiar nisso, a olhar para ele com outros olhos a cada dia e valorizar as vitórias que ele teve diante de cada fracasso nosso, né? E assim a gente vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. E ainda que a gente não se torne perfeito, a gente vai se tornando melhor. Claro, às vezes a gente é um pouco impaciente, porque como a nossa teoria ela é mais fácil de se construir do que a nossa prática em harmonia com essa teoria legal, então, em algum ponto, assim, a gente pode se tornar um pouco impaciente com as dificuldades da igreja, sejam elas nossas próprias ou das pessoas ao nosso redor. Que tem que ver com o fato de que a gente cresce, mas a gente não cresce tão rápido, tão radicalmente, tão constantemente como a gente imagina na teoria que deveria ser. Deus permite que a gente às vezes tropece e tropece feio, não que ele concorde com os nossos tropeços. Para nos lembrar um pouco do problema essencial, assim. Da dificuldade que todos nós seres humanos temos de amar a Deus, de amar ao próximo e de amar a nós mesmos. E que são coisas que nem fazem tanto sentido sob um determinado prisma teórico em um primeiro olhar, mas que quando você se aprofunda fazem todo sentido. Existem muitos adventistas assim que eles teriam dificuldade de admitir que amar a Deus é muito difícil, né? Que em geral a gente tem a percepção de que amar as pessoas é que é difícil, né? Como se amar a Deus fosse fácil e amar a Deus fosse difícil. Mas isso é um erro tremendo, na minha opinião. Isso é um erro tremendo, como por exemplo, é um erro os evangélicos às vezes que pensam que não precisa guardar o sábado, basta amar a Deus e ao próximo. Guardar o sábado é 1000 vezes mais fácil do que amar a Deus ou amar ao próximo, né? E as pessoas, elas falam isso, os evangélicos, alguns, né, falam isso, num contexto assim, não, guardar o sábado é muito difícil, mas amar a Deus e ao próximo é fácil. Isso é um erro. É um erro pensar que amar a Deus é mais fácil do que amar o próximo e amar a nós mesmos. Até porque todos os nossos defeitos e os defeitos do próximo, das demais pessoas, estão todos contextualizados, no mínimo, na permissão divina, né? O fato de que as pessoas não são como eu gostaria que elas fossem acaba que, no final das contas, me envolve numa percepção de que
Deus ama aquelas pessoas mesmo que elas sejam diferentes do que eu acho que elas deveriam ser. Assim como Deus me ama, diferente do que algumas pessoas gostariam que ele fizesse, né? Porque elas não concordam comigo e me acham uma pessoa muito terrível e que deveria ir para o inferno, e Deus não deveria cuidar, e Deus não deveria fazer nada por mim, ou sei lá o que era. É uma coisa muito maluca, assim, de se pensar. Deus permite que o diabo seja o diabo e faça o inferno na terra, né? Quando você se depara com a pessoa que permite todo o mal, todo o pecado, toda a desgraça, todos os defeitos, todos os problemas, e você diz para ela assim, eu te amo e eu confio em você, é um negócio absolutamente difícil, tá? É muito difícil. Claro, a maioria das pessoas tenta não enxergar Deus como aquele que permite todo o mal. Mas se fosse esse o caso também, Deus nem seria soberano, né? Nem seria onisciente, nem seria onipresente, nem seria o que ele é. E eu volto a dizer, a permissão de Deus não implica a concordância de Deus em relação aos pecados. Mas no mínimo ele tem que permitir, né? E tudo que decorre do pecado. Então, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas maldades, todas as coisas erradas e ruins de toda a nossa vida e da vida de todas as demais pessoas, de certa forma, estão contextualizadas nesse ok de Deus, para que por enquanto as coisas sejam assim, até que haja uma transformação que já vai acontecendo ao longo da história, mas que tem um ponto culminante no futuro, né, na vinda do reino da glória. É muito difícil amar a Deus. E amar o próximo, assim, também é uma coisa... Nossa, cara, assim... A gente tem dificuldade de amar o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, o amigo, a amiga, a pessoa da nossa igreja, a pessoa, sabe, da nossa convivência, assim, tal, que até concorda com a gente em aspectos religiosos, políticos, sociais, sei lá o quê, um monte de coisa. Imagina amar o mendigo, imagina amar o herege, imagina amar o satanista, ou o satanás, ou sei lá quem, ou o quê. Imagina amar as pessoas que nos decepcionaram, as pessoas que nos prejudicaram, as pessoas que nos enganaram, as pessoas que, sei lá, enfim, né? Melhor nem pensar, né, no que elas fizeram com a gente. E no final das contas também amar a gente mesmo, né, que também fez com os outros que não deveria ter feito, também pensou que não devia ter pensado, também falou que não devia fazer, falou que não devia falar, fez o que não devia fazer, e é o que não devia ser, né? Porque no final das contas o pecado acaba que ele é um pouco isso, né? No pecado, em razão do pecado, tudo perde um pouco o sentido, porque tudo se torna o que não deveria ser, né? Ninguém deveria nunca, jamais ter mentira ou adultério, ou roubo, assassinato, ou idolatria, ou transgressão do sábado, ou cobiça, ou vaidade, ou sei lá o que, um monte de coisa no coração, na mente, na cabeça. Mas a impressão que se tem é que pouca coisa existe na cabeça dos seres humanos que não estas coisas, né? Essas transgressões da vontade de Deus. Então, conviver com as pessoas também é uma coisa muito difícil, muito terrível, assim, na real. Pelo menos eu tenho essa experiência, eu tive a minha vida toda, assim. Hoje que eu estou investigando um pouco mais as minhas questões mentais, assim, eu estou enxergando e entendendo algumas coisas, assim, que eu percebo, assim, o quanto eu sofri a minha vida toda, assim, em função de ser relativamente sensível em relação às burrices e às maldades das pessoas. E eu já tô, assim, super cansado de conviver com a humanidade, assim, na real, sabe? E talvez vocês até sintam um pouco disso em mim, né? Em alguns discursos, em uma postura um pouco mais pesada em alguns contextos e tal, porque de fato é muito complicado, assim. Agora, além da profunda hipocrisia, assim... Ai, cara, o Adventismo tem um problema, assim, que...
É muito difícil para mim, assim, é muito difícil para mim explicar para vocês a natureza do problema. Eu não acho errado que as pessoas tomem as decisões da sua vida em relação a com quem que elas vão namorar ou casar ou não, o que que elas vão ouvir ou não de música, o que que elas vão ou não ver de filme, o que que elas vão ou não ler de literatura, o que que elas vão ou não se entreter em termos de esporte ou de, sei lá, qualquer coisa que possa existir para se entreter na face da Terra. Eu não tenho problema que as pessoas tenham opiniões diferentes das minhas em relação a estas coisas. Mas o adventismo, em certo aspecto, assim, ele escolheu uma postura que eu acho que é a pior postura possível que existe numa comunidade. E que tem muito a ver assim com o meu problema, talvez com a minha família, talvez com algumas coisas assim que não é uma questão muito simples assim. Eu entendo que quando a gente decide fechar as vias da nossa alma para certas coisas consideradas perigosas, nós podemos ter alguns benefícios em relação a isso. Se você tentar ser a pessoa mais prudente possível em relação ao que você veste, o que você come, o que você ouve, o que você vê, com quem você se relaciona e etc., você pode evitar muitos problemas na sua vida. Entretanto, essa teoria, ela também não se concretiza exatamente na prática. E mesmo que você, em nome de medos e ansiedades e etc., você entregar a sua vida a um esquema que você pensa que vai te trazer segurança. Aí se você não comer isso, se você não vê aquilo, se você não toca naquilo, se você é diferente, isso e aquilo, você se sente protegido e blá blá blá. Em algum momento da sua vida, você pode enfrentar problemas familiares, ou de saúde mental, ou na igreja, ou fora da igreja, etc. e tal. E você vai perceber que essas decisões elas não blindaram você da realidade, da doença, ou da traição, ou do adultério, ou do câncer, ou dos problemas que contém a vida. Tá? E muitas pessoas, inclusive, perdem a fé nesse tipo de contexto, assim. Mas é um assunto muito grande, muito difícil para mim explicar. Algumas pessoas elas pensam assim que eu sou uma pessoa que eu tenho interesse de trazer para o adventismo o que é secular, né? Que você é uma pessoa idiota e burra se você não gosta de rock, de filme, de terror, ou de ação, ou de guerra, ou, sei lá, batom, maquiagem, saia curta, e joias, e sei lá, que tipo de coisa, e carne, cerveja. A minha, inclusive, já acabou. Se só um gole que tá quente, eu vou beber água mesmo. E tal, e não sei o quê, e é isso que o Ezequiel quer trazer para a igreja. E eu tenho nenhum problema se você for vegetariano, não beber cerveja nem com álcool nem sem álcool, se você não ouve rock, se você nunca vê filme nenhum, se só vê esses filmes retardado mental aí de crente e tal. Eu não tenho nenhum problema com essas coisas, tá? Mas eu tenho problema, assim, com regras que não são regras. Criadas em nome de medo, ansiedade e ilusão, cujos maiores beneficiários são aqueles que controlam a mente dos outros, seja no contexto da família, da sociedade ou da igreja de forma geral. E
Eu não acho que a solução desse problema no adventismo em relação a usos e costumes e etc. é um liberalismo absoluto. Eu não acho assim que o adventista que ouve rock é melhor do que o adventista que não ouve rock. Tudo depende um pouco dos termos em que as pessoas ouvem ou não ouvem qualquer coisa, não só rock, mas qualquer outro estilo de qualquer coisa que se ouça, ou de filme, ou de roupa, ou de maquiagem, ou disso ou daquilo. O cerne da boa relação com Deus, ela não está nesses aspectos. Pode ser que em algum ponto da relação com Deus, Deus nos peça que a gente abandone, que a gente abdique, que a gente abra mão, que a gente melhore, que a gente se preocupe com alguns aspectos que antes a gente não se preocupava, que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente represente ele de uma forma melhor e que a gente consuma coisas melhores e que a gente seja pessoas melhores e etc, 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 etc. Entretanto, é muito difícil julgar o bem e o mal em relação a estas coisas. É muito difícil a gente dar juízos peremptórios em relação a estas coisas. E sempre que a superficialidade se impõe nesses aspectos, as relações humanas e a cultura humana dentro da igreja, ela se torna absurdamente perversa. E as pessoas julgam umas às outras assim com base nos critérios mais exteriores e superficiais e estúpidos que existem e que se torna assim muito difícil conviver assim com a fraqueza, a burrice, a maldade, a carga de preconceito e coisa arada assim que, ai, cara, dá vontade de morrer e de vomitar assim quando a gente intui o problema que existe dentro da igreja em função destas coisas. Mas a solução não é sair do extremo legalismo para o extremo liberalismo, como se isso representasse a verdadeira emancipação da alma. Não é isso. Entretanto, deveria não ser tão difícil conseguir fazer a separação entre os aspectos centrais e primários da fé em comparação com os aspectos secundários e menos importantes, que também tem o seu espaço, também tem as coisas secundárias, elas têm a sua importância na vida, mas elas não estão no lugar das coisas centrais. Imagine que você cumpra, não de forma perfeita, mas da melhor forma possível, as questões centrais da relação com Deus. Você ama Deus, você ama o próximo, você ama a si mesmo. De forma genuína e verdadeira, ainda que você possa errar e pecar em alguns pontos, isso tem que melhorar um pouco. Mas você genuinamente é uma pessoa que ama Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. Imagine que Deus rejeitaria sua entrada no céu. Não, é que você ouviu uma música que tinha uma bateria. Ai, Deus. E assim, a gente tenta ilustrar o problema assim, e talvez algumas pessoas que defendem essa imbecilidade infinita, elas não digam exatamente isso, mas no final tem essa implicação. Hein? Qual é a relevância dessa bobajada toda? E o meu ponto não é que você deve gostar de rock, de música eletrônica, de pagode, de samba, de blues, de jazz, ou de qualquer coisa que você acha que você não deva gostar. Mas é que se você não consegue entender o que eu estou dizendo, se você acha que o que eu estou dizendo é muito polêmico e é muito herético, eu temo em absoluto assim pela sua sanidade mental e espiritual, assim. E para mim é muito duro conviver assim com a estupidez em nome do negócio. Alguns anos atrás, eu gravei um curso que acabou que nunca foi vendido.
Eu gravei um curso na plataforma de cursos da editora Reflexão falando do arminianismo adventista. Só que houve um boicote de certos evangélicos em relação ao meu curso, que acabaram ameaçando a editora e criando problemas e tal, e acabou que esse curso não foi lançado. Mas esse curso ele consistia acho que em umas 12 aulas, uma coisa assim de 1 hora cada uma, assim. E eu estava explicando como que é a fé adventista, do ponto de vista arminiano, tal, não sei o quê. E uma das aulas eu falava assim de questões culturais, e usos e costumes e um monte dessas coisas assim. E eu falava assim que o adventismo, eu acho que eu já falei isso em outros contextos também. O adventismo é uma religião tão madura do ponto de vista da exegese bíblica. Cara, é um negócio maravilhoso, assim. E é tão estúpida do ponto de vista cultural, assim. Parece assim, tipo... Quando você estuda a teologia profunda adventista, parece que você está na NASA. Quando você estuda essas questões culturais, esses perfeccionismo, legalismo, essas burrices, parece que você está na igreja do Davi Miranda, Deus é amor. Eu nunca consegui lidar bem com isso, sabe? Eu nunca consegui lidar bem com isso, cara. Essa discrepância, assim, sabe? Teoricamente, na coisa da doutrina bíblica, é super incrível, assim, é super legal. Chega na hora de... Você come carne, meu Deus! Mano, ai, cara... Ai, mano do céu... É uma coisa assim tão lamentável, cara. Se a pessoa pensa, por exemplo, assim, que comer carne implica em um grave problema espiritual e de salvação, de não sei o quê, a pessoa, ela abdicou completamente da fidelidade à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem a menor preocupação com esse tipo de assunto, cara. E aí, claro, né, remonta um pouco as questões da Ellen White, assim, e eu sei, assim, que muitas pessoas pensam que o adventismo é muito amaldiçoado por causa de Ellen White. Mas, na verdade, também tem o outro lado, né? O adventismo também é muito abençoado por causa de Ellen White. E a grande verdade é que, assim como existem leituras estúpidas e superficiais e heréticas da Bíblia, existem essas leituras heréticas, estúpidas e equivocadas da Ellen White. E também esse é um problema dentro do adventismo, assim. Na hora de ler a Bíblia, é legal pra caramba. Aí quando Ellen White entra na jogada, vira uma estupidez infinita, assim, sabe? É um pouco triste lidar com essa realidade, assim. A maioria das pessoas, assim, são muito mal educadas em relação ao espírito de profecia e a Ellen White e as questões todas. Eu acho, inclusive, engraçado, assim, que no Adventismo existe um arquétipo de uma figura, assim, que é o fiscal de crença em Ellen White. A pessoa pega algum ponto, assim, de Ellen White, você pratica isso, você crê nisso, aí, tipo, se você não praticar aquilo, se você não crê naquilo, você já é o apóstata do Satanás, do herege, o cara ruim e errado e não sei o quê. E é muito engraçado, assim, que essas pessoas, assim, que elas não querem que você discorde uma vírgula da Ellen White, quando você mostra textos de Ellen White contrário às crenças e às práticas delas, da direção do perfeccionismo, da negação da sola escritura, etc., essas pessoas rejeitam Ellen White, assim, na maior cara de pau, assim. Sem admitir, né, mas na prática, né. Assim como quem come carne rejeita o vegetarianismo na prática, mesmo que não fale muita coisa, quem toma Ellen White assim como regra de fé, doutrina e prática, nega a Ellen White que ensina que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Na maior cara de pau, assim, tipo, a hipocrisia absoluta e infinita, assim, desse povo. E o adventismo é muito amaldiçoado por causa disso, assim. E de certa forma,
eu acho que tudo é do jeito que é, porque no final, a verdade que há por detrás de tudo isso é que Deus não se submete ao engano. Venha de onde vier, esteja onde esteja. E onde houver engano, haverá o desagrado de Deus. E como uma das características do pecado é o engano, que é uma das raízes do pecado, da tentação e etc e tal, a gente nunca tem noção plena das coisas. Por isso a gente nunca é perfeito. E a gente sempre carrega algo do pecado e da maldição em nós. Claro, eu espero que a presença do pecado e da maldição entre nós seja não uma realidade que reina, mas um espinho na carne para nos lembrar das nossas fragilidades. Eu espero que eu e você não sejamos condenados por causa das nossas fraquezas. Porque, obviamente, se Deus quiser nos condenar, ele tem todos os motivos suficientes para nos condenar como pessoas, como igreja e tudo mais. Mas eu espero que a presença destas coisas entre nós sejam apenas alertas, inclusive para nos impedir de problemas maiores, como vaidade, orgulho, um farisaísmo, um grupo ou uma pessoa que pensa ser a dona da verdade, etc e tal. Essas coisas não podem ser assim, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É ele que é o dono da verdade. É só ele que entende de fato tudo e todos. E esse é um ponto também, né, do que eu estava falando das questões culturais. Assim, o que me incomoda no adventismo é a burrice, a maldade na relação com o outro, é tratar o outro como idiota, né? Por exemplo, a pessoa que pensa que uma pessoa que come carne não é capaz de ser cristã, ela é uma imbecil. Ela trata a outra como uma completa idiota, entende? Porque é simples fato que há vegetarianos nojentos, asquerosos, horrorosos do ponto de vista do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmos. E há pessoas que comem carne maravilhosas no aspecto do amor a Deus, ao próximo e a elas mesmas. Não é aí que está o corte do cristianismo. Da mesma forma em relação a outros aspectos culturais. Há mulheres que usam joias, que amam a Deus, amam umas às outras, amam as outras pessoas e amam a si mesmas. E há mulheres que não usam isso, não usam aquilo, e estão entre as pessoas mais mesquinhas e que a gente tem desprazer de conviver com elas na face da terra. E elas não têm nenhuma joia, nenhuma maquiagem, porque elas são muito santas, assim, sabe? E sei lá, assim, a superação desses problemas é mais lenta, é mais gradual, é mais complexa do que a gente gostaria que fosse. E também reside por detrás disso um pouco o fato de que a gente tem que conviver um pouco com essas realidades até que a essência da natureza humana seja transformada. É impossível impedir, em algum aspecto, que haja uma suspeita maligna, um apego a uma tradição, um julgamento superficial, um preconceito, uma estupidez, uma maldade, uma malícia. E também o pecado ele tem umas coisas muito complicadas, assim, né? Porque às vezes quanto pior é a pessoa, mais ela quer mascarar os problemas com essa máscara do negócio, né? Então, a gente vai conviver com a nossa incoerência, com a nossa hipocrisia, com a nossa maldade, ainda por algum tempo, né? E a gente tem que cuidar, inclusive, pelo menos eu, pessoalmente, eu me sinto assim, eu preciso cuidar para não enlouquecer por causa disso, tá? De enxergar essas coisas nas pessoas, assim, e inclusive ver as pessoas assim que têm essas bobajadas toda na cabeça se sentirem superiores às demais.
e professoras da moralidade, da religião, não sei das quantas, para as pessoas. Que é um aspecto muito complicado, assim, sabe? Que, nossa, cara, é uma das coisas assim, que mais me irrita na face da Terra, assim, é fariseu, cara. Mas é um pouco o preço que se paga também por se ter uma visão elevada das coisas. E por sermos pessoas defeituosas que têm uma visão elevada. É difícil, né? Porque o grande ponto não é que a gente deveria mudar as nossas crenças, mas que a gente deveria tentar ser mais coerente com elas. E aí que é a verdadeira luta, né? E aí também que se revela um pouco as verdadeiras falhas, né? Então, é isso. Tomara que vocês entendam e gostem, né? Acho que hoje eu consegui expressar um pouco dessas coisas num um espírito um pouco mais tranquilo. Eu tenho estado muito doente mentalmente falando, assim, no último período da minha vida, assim, nesses últimos 2 anos. Assim, claro, ano passado foi pior. Esse ano foi melhor, graças a Deus. Olha, foi por aqui que eu não chutei o balde na minha vida, cara. Foi por muito pouco, mas Deus, mais uma vez, me ajudou, assim. Mas eu ainda tô, assim, muito triste, muito irritado, muito preocupado, muito nervoso, muito puto com a infinita burrice, maldade e incoerência do negócio. Mas aí eu preciso olhar também um pouco para minha burrice, para minha maldade, para minha incoerência e ter um pouco mais de misericórdia em relação às pessoas. Porque no final das contas é difícil para elas, é difícil para mim, porque na teoria isso tudo é bem legal, mas na prática é bem difícil. Tudo bem? É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.